Bom dia, graça e paz. Que bênção nós estarmos juntos. Mais uma manhã, sexta-feira. Como Deus é fiel. Como Deus tem cuidado de nós. Então, nessa manhã, nós vamos agradecer ao Senhor. Vamos orar. Vamos agradecer pela tua vida. Você é preciosa, precioso para o Senhor. Quero agradecer muito você por estar comigo todo dia. A tua vida é uma bênção diante do Senhor. É maravilhoso porque nós estamos dando passos lindos, juntos, e você é um abençoado, uma abençoada. Você tem coroa da graça de Deus na tua vida. Nós vamos orar, vamos agradecer. Eu quero orar por você, porque Deus, Ele é fiel. E quando a gente ora crendo, sem duvidar, o Senhor, Ele se alegra em nos responder, porque uma das coisas que Deus mais gosta na gente, nas nossas vidas, é a fé. Então eu quero orar por você, quero te abençoar, quero pedir a graça de Deus na tua vida. Feche teus olhos, Senhor querido, muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, pela vida de meus irmãos que estão nos assistindo. Senhor, como é preciosa a vida de minha irmã, de meu irmão, Senhor. Como eles são preciosos, o Senhor enviou o teu Filho para substituir-nos na cruz, para morrermos na cruz, de tão importante que eles são, Senhor, que esta vida é, Pai. Obrigado, Senhor. Dá uma manhã linda que a gente possa compartilhar a palavra do Senhor de maneira maravilhosa nessa manhã. Em nome de Jesus te agradecemos. Eu repreendo já todo o mal, toda a obra das trevas, todo espírito maligno, toda a obra do Satanás, toda a obra do mal. Sai agora em nome de Jesus. Que a gente possa estar, Senhor, que nós possamos estar firmes no Senhor, firmes na tua caminhada, firmes contigo, Senhor. Abençoados. Te agradeço, meu Deus. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Nós estamos falando muito nessa semana, pela direção do Espírito Santo, sobre amar Jesus. Amar Jesus. Você viu ontem na palavra o irmão Marco, Deus usando a vida dele, falando da cruz, falando do sofrimento de Jesus. Então, essa semana, Deus tem nos guiado pelo Espírito Santo para falar o que move alguém servir Jesus. O que move, qual é a verdadeira essência. O que é o verdadeiro núcleo de energia espiritual que você e eu devemos ter. Da onde surge a nossa força como cristão? Amados, quando você entendeu o que é o centro, o que é a essência da vida cristã, que é a paixão, o amor por Jesus, o resto, o demais, vai bem. Eu quero muito que você entenda que sem Jesus não existe evangelho. Sem Jesus não existe vida cristã. Sem Jesus, a pessoa sem conhecer Jesus, sem conhecer Jesus, ela não tem sentido dela ir à igreja, não tem sentido dela orar, não tem sentido dela cantar, porque vira religião. E religião não traz cura, religião não traz saúde, religião não prospera. Na verdade, a religião manipula, a religião cria fanáticos religiosos, a religião cria julgadores. A religião, você pode ver, as pessoas começam a estar no meio da religiosidade, elas começam a julgar, elas arrumam intrigas aonde quer que elas estejam, elas são pessoas que arrumam intrigas, que são críticas, têm amargura no coração, não perdoa. A religião cria tudo isso. A religião cria as panelinhas, aquele grupinho fechado. A religião, ela
tapa a inteligência, tapa o entendimento. A religião engana as pessoas. Então, quando você desvincula a religião de Jesus, tudo fica bem, porque daí você vai servir na casa do Senhor, porque você está servindo como tivesse servindo o próprio Jesus. Você vai ter paz e lutar para ter paz com os seus semelhantes, como tivesse lutando para ter paz com Jesus. É assim que funciona. Quando você está orando não por obrigação, mas você está orando porque você quer falar com Jesus. Tudo isso faz parte da tua motivação. Você vai à igreja, mesmo nesse frio, né? Se as igrejas estivessem abertas e nesse frio você iria à igreja por causa de Jesus. Você ajuda o próximo por causa de Jesus, porque você está fazendo como se estivesse fazendo para Jesus, como se estivesse fazendo diretamente para Jesus. Esta é a verdadeira noção, porque daí você mantém algo muito bonito. Quando você serve na casa de Deus, quando você serve o seu próximo, você não perde a tua pureza. E o que eu tenho visto durante esses anos todos, dentro da igreja, criado na igreja, é que as pessoas perderam a pureza, perderam a simplicidade, a inocência do que elas estão fazendo para Deus. Quando você é dizimista fiel, você tem a certeza que aquele valor que você está dando à casa do Senhor, você está dando à obra de Jesus. É para o Senhor que você está fazendo aquilo. Quando você oferta, quando você faz uma oferta de sacrifício, você faz um voto, você está entregando para o Senhor na casa dele. Quando você, os irmãos que eu pedi para fazer o jejum, estão fazendo o jejum, então quando você fica com vontade de comer aquilo que você prometeu para Deus que não ia comer, e aí tem aquela vontade, né? Você está fazendo o jejum de Daniel, entregou talvez um item ou dois da sua alimentação, mas daí dá vontade. Aí você lembra, eu estou fazendo jejum para o Senhor. Eu estou fazendo jejum para me santificar, para me consagrar para Jesus. Para Jesus. Então, toda a motivação da sua vida é Jesus. É Jesus. Por que eu vou na igreja há tantos anos? Por que a gente prega com tanta motivação e alegria? Porque nós temos a verdadeira alegria que vem de Jesus. A Bíblia fala, o salmista fala que foi derramado sobre ele o óleo de alegria, maior do que, ou mais do que todos os seus irmãos. Ele tem o óleo da alegria. Então você serve ao Senhor com alegria. Você se afasta do pecado, dos convites tentadores, do mal. Você se afasta da fofoca. Você se afasta da maledicência. Você se afasta do espírito faccioso que causa divisão no meio dos irmãos. Você se torna generoso, piedoso por causa dele. Por causa dele, de Jesus, não é por causa do que o pastor mandou, não é por causa. Então eu vejo pessoas, um dos sinais de que pessoas estão se afastando do primeiro amor, do amor por Jesus, elas começam a se tornarem muito críticas. Eu percebo muito claramente as pessoas permitindo que o orgulho, a arrogância, o orgulho, a dureza de coração entre na vida das pessoas. Isso são sinais de afastamento do núcleo da fé, do centro da fé que é Jesus. As pessoas param de orar, param de buscar, param de terem quebrantamento. Ontem, depois do culto, fizemos atendimento. Eu e o irmão Marcos e as pessoas que nós estávamos atendendo, orando por elas, na hora da oração, choraram, se quebrantaram na presença do Senhor.
se fortaleceram com a humildade na presença de Deus, pediram a misericórdia do Senhor juntamente conosco, foram abençoados por causa do quebrantamento. O Senhor ministrou a palavra profética para elas. Então, quando você descobre que Jesus é a razão pela qual você faz tudo para Ele, tudo fica mais fácil. As coisas ficam mais fáceis. Eu vou orar, eu vou buscar ao Senhor, porque eu amo Jesus. Eu quero conversar com Ele. Então você tem a motivação certa. Eu estou ensinando a você algo que você tem que fazer com que se impregne dentro de você. Se impregne dentro de você. Quando você pregar, pregue com força, pregue com motivação, fale com força. Você está fazendo para Ele merece tudo. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos Exércitos. Faça para Ele, independentemente das tuas circunstâncias, se você está sentindo bem, se você não está, toque bem para Ele, cante bastante para Ele com força, pregue, fale dEle, ore com Ele, clame a Ele. Clame com força, não importa a situação que você está, a dor e o sofrimento que você passou, Ele merece. E nós vamos ler isso em Isaías 53. Isaías 53, que Ele passou por tanto sofrimento, Ele é tão merecedor da tua admiração, porque um fã, ele admira o seu ídolo. Um fã, ele tem pôster do ídolo, ele tem foto do ídolo, ele segue o ídolo nas redes sociais. O fã, ele sabe as roupas que o ídolo gosta de usar, ele conhece cada segredo do seu ídolo. O fã sabe tudo. Ele acompanha, ele gasta muito dinheiro para ir assistir o ídolo dele em algum lugar, ou ver esse ídolo ao vivo. Ele faz de tudo. Ele tem uma força que o move. Esta força que as pessoas usam até para buscar um ídolo do mundo, alguém do mundo, deveria ser a força que nós deveríamos usar para buscar Jesus, para aclamar Jesus, para falar de Jesus com ânimo, com entusiasmo, com força. Que nossos olhos brilhem quando nós começarmos a falar do Evangelho, a falar da salvação de Jesus Cristo, que os nossos músculos se fortaleçam, que nós nos tornemos vivos quando nós falamos do nosso Senhor, porque nós somos aqueles que temos o primeiro amor, a paixão por Jesus, e não tem demônio no mundo que aguente um crente apaixonado por Jesus, que deixa de pecar por causa de Jesus, que se afasta de más companhias por causa de Jesus, que larga alguma coisa que faz mal para ele, para ela, por causa de Jesus, que vai à igreja com humildade e serve com humildade e se submete por causa de Jesus. Não há coisa mais poderosa no mundo do que isso, e isso agrada a Deus. Não há coisa mais poderosa no mundo que alguém que dê na casa do Senhor, que coopere, que dizime, que oferte na casa do Senhor por causa de Jesus. Não existe coisa mais poderosa. Essa pessoa vai prosperar. Ela vai prosperar porque ela descobriu o centro, o núcleo da fé, a essência da fé. Eu quero passar isso para você. É o Salmo 53, você lê Salmo 53, você se lembre-se sempre do sofrimento de Jesus, o que ele passou por tua causa, o que ele fez por você. Ele realmente sofreu demais nesse mundo, ele mais sofreu do que qualquer outra coisa. Jesus passou por tanto sofrimento na vida, tudo por tua causa, porque ele te ama, porque ele foi humilde. Ele teve a graça divina na vida dele. Ele te amou. Ele me ama. Então, quando você ler a palavra, lembra que ele fez por amor de você. Por amor a ti. Isaías capítulo 53, versículo 1. A minha versão é a nova linguagem, tá? Então, é a versão da nova linguagem, atualizada. Então você tem alguma coisa diferente da tua Bíblia. Me acompanhe. Isaías 53, versículo 1. O povo diz: quem poderá crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo?
Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito e nem simpático, nem tinha nenhuma beleza, nem nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Versículo 3: ele foi rejeitado, desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Versículo 4: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Olha só o que está dizendo aqui. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus estava maltratando e ferindo ele. Versículo 5: porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, nós somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o nosso próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. Ele foi maltratado, mas ele aguentou tudo humildemente. E não disse uma só palavra, ficou calado como o cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, foi condenado, levado para ser morto e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido nenhum crime, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor diz: eu quis maltratá-lo e quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar os nossos pecados. Por isso terá uma vida longa, verá os seus descendentes. Ele fará com que o seu plano dê certo. Nós estamos lendo aqui Isaías, capítulo 53. Eu li até o versículo 10, do 1 ao 10. Isaías 53, do 1 ao 10. Na versão da linguagem de hoje. Que coisa mais linda. Que Deus possa dar a você essa inspiração, que você seja liberto da religiosidade. Que você seja liberta da religiosidade. Que você seja liberto dos costumes, da rotina religiosa. A palavra do Senhor fala que todo dia com o Senhor é uma novidade de vida. Que nós possamos fazer as coisas para o Senhor com toda a nossa energia, com toda a nossa força, com bom ânimo, sem se corromper com as maledicências, com as pessoas que falam coisas ruins, más, críticas, fofoca, negatividade. Pessoas que muitas vezes são frustradas na igreja, fora da igreja, frustradas com a fé, frustradas com os religiosos. Viu? Cuidado. Quando você está perdendo o foco, você precisa ler esse capítulo de Isaías. Você precisa entender por que ele passou por tudo isso e admirá-lo. E agradecer e falar e ler esse capítulo como se fosse a tua oração para o Senhor. Como se fosse a tua oração para o Senhor, que fala aqui: Senhor, o que é que nós acabamos de ouvir? Você precisa ser desintoxicada de anos de religião. Eu não sei que religião que você ia,
que você frequentava, mas eu digo, muita coisa do que nós aprendemos é pura religiosidade. É uma coisa que não tem nada a ver com a fé. Quanta terra infértil nós já passamos pela vida. Quanto nós passamos e quantos anos de igreja já tivemos sem nem mesmo lembrar do que Jesus fez. Só lemos o versículo que interessa aqui, que fala, né, que pelas suas chagas nós somos sarados. Nós lembramos só desse versículo e não lemos o capítulo inteiro. Quantos anos de escuridão dentro da casa do Senhor, convivendo com pessoas que diziam ser religiosas e sem nenhum exemplo religioso, nenhum exemplo de Cristo na vida daquela pessoa, simplesmente religiosos. Isso te fez mal. Pessoas amargas, pessoas frustradas, pessoas infelizes, pessoas que não alcançaram o sucesso profissional, que não alcançaram o sucesso financeiro, que não alcançaram um êxito na área sentimental, frustrados. E aí passa essa frustração para dentro do meio da casa do Senhor. Pessoas que ficam com ciúmes, com ódio, com inveja, amargas, perdem totalmente o foco. Pessoas que vão atrás, vão na casa do Senhor para ir atrás de alguém, porque querem encontrar alguém especial. Pessoas que querem fazer o mal, se vingar, escondido atrás da capa da religião, frustrados. Por que acontece isso dentro do lugar que deve ser um lugar tão saudável? Porque eles perderam o foco. Eles não sabem nem o que Jesus veio fazer aqui na terra mais. As pessoas ouvem pregações, mensagens, entra por aqui e sai por aqui. Não obedecem. Eu vejo uma outra coisa que traz maldição para a vida das pessoas. Viu? Obedecer não é ser tolo nos seus pensamentos, é raciocinar e dizer, se eu obedecer vai ser melhor para mim. Se eu obedecer a palavra do Senhor, o que a palavra está dizendo, vai ser muito bom, é positivo. Aí você vê pessoas rebelando-se contra Deus, contra a palavra, e dentro da igreja não obedecem, não prosperam, só vão atrás de Jesus por uma bênção, só vão atrás de Jesus para Deus fazer um milagre na vida delas, e depois elas estão lá, mas se afastam de Deus, ficam humildes. Eu vejo pessoas que ficam tão humildes quando estão sofrendo, quando estão passando um momento de luta, aí ficam humildes. Depois que Deus abençoa, depois que passa tudo, a pessoa fica altiva, orgulhosa de novo, maltrata o seu semelhante. Sabe por que acontece tudo isso? Porque não entendeu nada do Evangelho, não entendeu nada de Deus. Pessoas que poderiam estar recebendo milagres extraordinários, coisas incríveis por estarem anos na igreja conhecendo a palavra, não exercem o poder da humildade. Humildade, deixa eu dizer para você, você pode ser a pessoa mais rica. Eu já conheci homens e mulheres muito ricos que são do Senhor, que são pessoas de Deus, são humildes, generosos. Humildade não tem nada a ver com pobreza, não tem nada a ver com ter tudo bagunçado em casa, só viver no lixo, não tem nada a ver com humildade. Humildade é ser servo, é ser submisso, é se colocar diante de Deus como uma pessoa limitada. E aqui nós percebemos que Jesus fez tudo isso. Jesus fez tudo isso. Por que Jesus aqui no 10, no 11 e no 12 desse capítulo fala que ele será tomado de alegria? Fala, você começa a ler, depois de tanto sofrimento, ele será feliz. E ele ficará satisfeito. E aqui no versículo 12 ele fala assim, por isso lhe darei um lugar de honra, e ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e poderosos, porque ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso, e levou a culpa dos pecados de muitos, e orou pedindo que eles fossem perdoados. Você quer maior humildade do que a de Jesus? E parece que as pessoas seguem qualquer outra coisa, muitas vezes dentro das igrejas, mas não é seguidor de Jesus, não é seguidora de Jesus. O que é seguir Jesus? É imitar o seu exemplo, imitar a sua atitude. E aqui fala que ele sofreu muito. A Bíblia, aqui nesse capítulo, fala que ele ficou tão desfigurado que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele.
de tanto que apanhou, de tanto que sofreu, de tanto que ele foi humilhado, ele foi sepultado junto com os criminosos, sem haver cometido um pecado, ele foi considerado criminoso. Ele foi humilhado pelos homens, chicotearam ele. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que ele levou sobre ele a culpa do homem, ele levou o pecado, ele levou todo o nosso erro, ele foi castigado para substituir-nos. Isso é maravilhoso, isso é ser um homem humilde. Jesus foi este homem, ele merece. Então, quando você busca a presença dele, quando você abre o coração e chora na presença dele, pede por misericórdia, pede pela misericórdia dele, olha para a cruz, olha para o sofrimento, olha por tudo que ele passou, leia 10, 15, 20 vezes Isaías 53, o capítulo inteiro. Leia, querida, leia, eu lhe peço, eu suplico para você, leia muitas vezes esse capítulo, muitas e muitas vezes esse capítulo, e toda vez que você ler um versículo, agradeça com lágrimas a Jesus e diga: Jesus, o Senhor é maravilhoso. Toda vez que você se aproxima do Filho de Deus, você vai se tornando parecido com Ele. Você vai se tornando generosa, piedoso, humilde, submisso, obediente ao Pai. Você começa a se tornar uma pessoa que não é aquela que só se aproxima de Deus para pedir, mas você é um abençoador. Do pouco que eu tenho, eu ofereço. Do pouco que eu tenho, eu te dou. Você começa a ter essa humildade. E sabe o que acontece? Deus honra os humildes. Mas eu não estou sendo humilde porque eu quero ser honrado por Deus. Eu quero ser humilde porque eu quero seguir os passos. Eu quero imitar o meu Senhor Jesus. Eu quero imitar o meu Senhor Jesus. Diga: eu quero imitar Jesus. Por isso Paulo disse, eu vou repetir novamente: sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo foi rejeitado, foi expulso, foi humilhado. O apóstolo Paulo sofreu, apanhou, foi judiado, mas ele seguiu os passos de Jesus. Quando você tem humildade, querido, o Senhor te honra. Humildade é saber o seu lugar. Humildade é você ser servo do Senhor e colocar à disposição de Deus. Humildade é você perdoar aqueles que te magoaram. Humildade é você ter a unção e a força do Espírito Santo para que quando alguém for fazer uma crítica, for falar coisas ruins para você, negativas, falar mal dos outros, você tenha a unção de Deus. Fala assim: pare, eu não quero ouvir isso. Pare, eu não quero ouvir isso, em nome de Jesus. Chega de só maledicência, chega só de crítica, chega só de falar coisas ruins, só de falar mal dos outros. Chega de falar mal disso, daquilo outro. Você tem unção e força para dizer: eu não quero isso nos meus ouvidos, na minha casa. Eu não quero essa fofoca, eu não quero esta ira, eu não quero me desanimar, eu não quero ficar frustrado. Eu não quero. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero alegria, eu quero paz, eu quero me dedicar ao Senhor. Eu quero dar a minha oferta, o meu dízimo na casa do Senhor com alegria, sem rancor, sem mágoa. Eu quero perdoar. Por que que algumas vezes as pessoas ofertam na casa do Senhor, dizimam na casa do Senhor, mas não veem a bênção do Senhor? Jesus disse antes de você entregar a sua oferta no gasofilácio, mas se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, antes de você trazer a tua oferta, perdoe seu irmão. E algumas vezes as pessoas dão com rancor, dão com mágoa, dão com obrigação, mas não perdoam. Mas Jesus falou: antes de qualquer oferta que você dê, perdoe a pessoa que te fez mal, para que a oferta seja recebida. Jesus falou. Seja imitador de Jesus. Seja imitadora de Jesus. Siga os passos dele, lute dentro da sua mente, porque eu tenho uma luta entre a minha mente carnal e a mente do Espírito, entre a velha natureza e a nova natureza em Cristo, eu tenho minha luta entre o velho homem e o novo homem. O Espírito lutando contra a carne, é a luta. E você tem que permitir que o teu espírito, ligado ao Espírito de Deus, vença. Como que eu faço isso?
Leia. E diz aqui, ele foi rejeitado, desprezado, ele suportou dores. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. O versículo 10 diz: o Senhor diz, eu quis maltratá-lo e fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar os nossos pecados, para nos dar uma vida longa. Aqui no versículo 10, leia Isaías 53, leia muitas vezes. Decore, coloque no seu coração, ame o Senhor, ame o que Ele fez na cruz por você, ame a Jesus, olha para a cruz, olha para Ele. Nós seres humanos falhamos, mas Ele, a Bíblia fala que Ele não cometeu nenhum pecado e mesmo assim Ele foi sepultado entre os criminosos. Ele não cometeu nenhum delito, não foi criminoso, não cometeu nada de errado e foi sepultado com os criminosos. Olha para Ele que entrou no seu lugar, ame Ele. Ore e diga: Espírito Santo, eu quero amar Jesus, eu quero amar Jesus, eu quero amar Jesus. Eu quero amar Jesus, eu quero ir à casa do Senhor quando a igreja abrir e adorar Jesus. Adore com força. Quando você for falar de Jesus, fale com força. Faça isso, ame ao Senhor. Adore-o, e quando a gente voltar a reunir como igreja, dê o seu melhor, porque a casa é dele, a igreja é dele, o povo de Deus que se reúne na igreja é dele, você é amada dele. Deus abençoe vocês, que Deus possa dar uma ótima sexta-feira. Você é uma bênção, você é amada do Senhor. Por isso que eu estou dizendo essa palavra, porque os incrédulos não entendem isso. As pessoas que não conhecem a Deus, que não têm sede de Deus, não entendem isso. É quem está sedento. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Espírito Santo te renove nesta manhã. É a minha oração em nome de Jesus. Que você saia desse momento crendo que o teu amigo, o teu companheiro, o teu Senhor, o teu irmão mais velho, o primogênito, o amado do Pai, aquele que assenta no trono, o Espírito dele está contigo, os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor. Que coisa maravilhosa, quantas palavras lindas esse texto tem, quantas palavras lindas você está ouvindo de Jesus, quantas palavras lindas para animar, motivar você a ir à casa do Senhor, buscar ao Senhor, amar ao Senhor. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, pela vida de meus irmãos. Eu te agradeço pela casa de meus irmãos, eu te agradeço pela família de meus irmãos, eu te agradeço, Senhor, por nós sermos, meu Deus, a família de Deus aqui na terra. Senhor, levanta um exército de homens e mulheres parecidos, imitadores do Senhor. Levanta que nós, Espírito Santo, possamos ter essa força, que nós, Espírito Santo, possamos ter essa força, sermos imitadores de Jesus. Nos ajuda, livra-nos do mal, livra esta vida do mal, livra da perturbação, todo problema, toda obra maligna caia por terra em nome de Jesus. Todo demônio, toda perturbação caia por terra em nome de Jesus. Que esta vida receba bênçãos. Meu Deus, essa pessoa que está doente, um parente que está doente, receba a cura. Esta vida que está desanimada, receba ânimo. Esta vida que está sem perspectiva do futuro, receba visão do futuro, sonhos, projetos para o futuro. Meu Deus, essa pessoa que está preocupada com o Covid-19, livra, protege ela e guarda, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa meus irmãos, as minhas irmãs, abençoa esta alma, este amigo, essa amiga que está nos acompanhando nessa manhã, que Isaías 53 seja escrito nas tábuas do nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. É o que eu te peço. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Que quando nós voltarmos à casa do Senhor, que quando nós cearmos, nós tenhamos esta força, esta humildade, que nós possamos chorar de alegria, que nós possamos buscar de todo o coração, Senhor. Meu Deus e meu Pai, faz esta grande obra acontecer na vida de meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Um grande beijo no coração de vocês. Muito obrigado, cada um de vocês que tem me acompanhado. Amém, Michael. Que Deus abençoe, querido. Deus possa te abençoar. Esse emprego está nas tuas mãos, Michael. Recebe em nome de Jesus. Um beijo para todas as minhas irmãs, irmãos em Cristo, nossos amigos. Vocês são uma bênção. Obrigado por estarem comigo. Obrigado por vocês estarem nessa sexta-feira fria, juntinhos aqui. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Um beijo, ótima sexta, até amanhã, hein?